E aí, alunos, aqui é a professora Elana, aluna de português, e hoje eu vou fazer a correção do caderno do aluno do terceiro bimestre do terceiro ano do ensino médio. Essa é a parte 1 com as atividades 1 e 2. Se você precisa desse material em PDF, eu vou deixar o link na descrição do meu Drive, onde você encontra esses e outros materiais, e também vou deixar na descrição do vídeo a playlist, várias playlists na realidade, com tudo organizadinho de vários vídeos que eu já gravei, da Aprender Sempre, Caderno do Aluno, APs, para ajudar vocês a localizarem. Se esse vídeo te ajudar, deixa o seu like, que ajuda também muito o canal a ser divulgado. Se inscreva e ative as notificações para não perder o que tem sempre de novo aqui no canal. Me siga também nas redes sociais, é tudo Elana B. Poloni, e bora lá! Atividade 1, Literatura de Cordel. Leia os textos 1 e 2. Texto 1, Literatura de Cordel. A literatura de cordel, folhetos em versos populares de tradição oral, possui origem europeia e foi introduzida na época da colonização na Bahia, expandindo-se no século XIX para outros estados do Brasil, principalmente os do Nordeste. Os artistas populares registram a sua arte de forma oral, cantada ou impressa, poemas em folhetos rústicos, e a expõem em cordas ou cordéis, o que deu origem ao nome. Os temas diversos, em sua maioria, são fatos históricos, folclore brasileiro, realidade social, religião, etc. Esse gênero literário, escrito em tom de humor, ironia ou sarcasmo, é composto por formas rimadas e possui uma linguagem coloquial e improvisada. Alguns poemas são ilustrados por meio de estilogravuras, o mesmo estilo de gravura usado nas capas dos folhetos. E, quanto às estrofes, são consideradas as mais comuns, as de 10, 8 ou 6 versos. Atualmente, o cordel pode ser encontrado em feiras culturais, livrarias e em redes sociais na internet. São nomes de referência entre os cordelistas no Brasil: Apolônio Alves dos Santos, Firmino Teixeira do Amaral, João Ferreira de Lima, João Martins de Ataíde, Manuel Monteiro e Leandro Gomes de Barros. Este último escritor será estudado a seguir, a partir de trechos de Uma Viagem ao Céu, uma de suas obras. Texto 2. Uma Viagem ao Céu. Uma vez eu era pobre, vivia sempre atrasado. Botei um negócio bom, porém vendi o fiado. Um dia até emprestei o livro do apurado. Dei a balança de esmola e fiz lenha do balcão. Desmanchei as prateleiras, fiz delas um marquesão. Porém roubaram minha cama, fiquei dormindo no chão. Estava pensado na vida como havia de passar. Não tinha mais um vintém, nem jeito para trabalhar. O marinheiro da venda não queria mais fiar. Pus a mão sobre a cabeça. Fiquei pensando na vida. Quando do lado do céu chegou uma alma perdida. Perguntou: era o senhor que aí vendia bebida? E aí, no caso do lado, tem, né, a capa, que é a xilogravura. 2. Após leitura dos textos, desenvolva as questões a seguir. A. De acordo com o texto 1, descreva o que é literatura de cordel. Então, aqui, nessa questão, ele quer uma definição de literatura de cordel baseada nesse texto. Então, eu grifei os principais pontos do texto que falam sobre a literatura de cordel, né? Mas a ideia é fazer um resumo, não copiar, inclusive é muita coisa, né? E aí vocês podem colocar, por exemplo, que a literatura de cordel são folhetos com versos populares da tradição oral, que são pendurados em cordas, né, ou cordéis, né, em varais, que são muito comuns no Nordeste, que são muitas vezes acompanhados de estilogravuras, que são as ilustrações, né, nas capas dos folhetos, que tem como temas fatos históricos, folclore, realidade social, religião, e que muitas vezes tem tom de humor, ironia ou sarcasmo, que pode estar presente em feiras, livrarias e redes sociais, e estrofes pode ter de 10, 8 ou 6 versos, tá? Então, assim, resumindo, mas pegando as informações que são mais importantes, porque não dá para tirar tanta coisa, o que dá para vocês mencionarem é isso. Dá para fazer também essa resposta em forma de tópicos, né? Acaba ficando uma coisa assim mais direta, mais objetiva para responder. B. Conforme o texto 1, quais temas estão mais presentes nesse gênero literário e quais as suas principais características? Bom, aqui eu coloquei as principais características em tópico para ficar mais rápido mesmo, mais curta a resposta e caber também aqui. Então, vocês podem colocar em parágrafo também se quiserem. Daí eu apontei os temas, a linguagem, como são feitas as estrofes e o fato de que alguns têm as estilogravuras. C.
No texto 2, Uma Viagem ao Céu, de Leandro Gomes de Barros, localize e transcreva em seu caderno palavras com marcas da linguagem popular falada. Aqui então grifei as palavras atrasado, botei, vintém, fiar, né, que mostram aí o jeito de falar que é característico do povo, tá? Uma maneira popular, mais popular de falar, né, e que o cordel está retratando, né, aí a fala do sertanejo. E tem também a questão da palavra atrasado, né, que está aí com um desvio na ortografia, com um erro que deveria ser com S e foi escrito com Z, mas tudo isso está retratando, né, a característica do que é vivenciado por esse personagem aí, do que é retratado, que é o sertanejo. D. Pesquise as palavras desconhecidas ou consideradas não pertencentes à ortografia em vigor. Escreva em seu caderno como seria a escrita delas, se adaptadas para a atualidade. Então aqui eu grifei palavras que têm um desvio ortográfico, que têm um erro na ortografia, e palavras que eram escritas de uma maneira na época, mas que hoje não são mais assim. Porque, por exemplo, olha só aqui nas referências de quando que é esse poema de cordel. É de 1932, então muita coisa mudou de lá para cá na língua, muitas alterações ocorreram. Então, por exemplo, essa palavra aqui, sobre, que eu grifei, percebam que ela está com um acento circunflexo. Na época, beleza, era assim a grafia. Hoje já não tem. Então, vocês podem estruturar a resposta colocando, por exemplo, em tópicos. Daí, no caso da primeira palavra, sobre, vocês vão escrever como tá, igualzinho tá aqui, e aí na frente põe uma setinha e coloca como se escreve hoje, que seria sobre, só que sem o acento circunflexo. E a mesma coisa vocês vão fazer para essas duas palavras, atrasado e dá. Eu mudei a cor do grifo porque aqui é questão de que a ortografia na época era diferente, escrevia mesmo assim. Já aqui e aqui é por causa de erro, então por isso eu mudei a cor. Então atrasado, que é com Z, vocês vão escrever atrasado com Z do jeito que está aqui, põe uma setinha e na frente coloca atrasado com S, que é a maneira correta. E esse dá é o seguinte, dá, ele pode ser escrito com acento, do jeito que está aqui, ou sem acento. Depende do contexto, depende da situação. Se for no sentido de verbo, por exemplo, dá a borracha para mim, aí é com acento. Estou dando uma ordem, estou fazendo um pedido, dando um comando para alguém me dar algo. Dá isso para mim logo, aí é com acento. Agora, no caso ali de preposição, aí já não tem acento. Então, aqui o marinheiro da venda, né? Quer dizer que era o cara que estava ali na venda, que vendia, que trabalhava na venda e que não queria mais vender fiado para ele. Aqui nesse caso, nessa circunstância, não tem esse acento, tá? Então, daí vocês fazem a mesma coisa também. Coloca aí da maneira como está escrito, põe um tracinho, uma setinha e na frente escreve como deveria ser no caso nesse contexto, que seria sem o acento. Métrica é a medida dos versos em um poema. A prática da contagem de cada verso chama-se metrificação e a contagem das sílabas poéticas é chamada de escansão. 2.1. Aqui não tinha número, tá? Eu coloquei só para facilitar, porque a de cima é 2 e a de baixo é 3, então para ajudar eu pus esse número. Sobre o texto 2, responda aos itens. A. Quantas estrofes estão presentes? Então, quando a gente volta aqui para o texto 2 e confere, a gente vê que tem 1, 2, 3, 4 estrofes. B. Que palavras conferem rimas ao poema? Bom, as rimas aqui eu grifei em verde, então tem atrasado, fiado e apurado. Depois balcão, marquesão, chão. Opa, eu acabei grifando o no aqui junto, mas vocês ignoram, tá? É só chão. Passar, trabalhar e fiar. Vida, perdida e bebida. C. Qual é o tema abordado? Bom, aqui no caso do cordel como um todo, porque o que ele colocou na apostila foi só um pedaço do cordel, mas no cordel como um todo, ele vai falar da viagem desse homem sertanejo, ele vai falar também, fazer algumas analogias entre céu e inferno, é uma coisa toda mais complexa, né? Mas se for focar mais especificamente no tema que a apostila colocou, que é o que tem aí para vocês, né? E aí, focando nisso, a gente pode falar basicamente que conta de uma maneira bem humorada, aí sobre a viagem de um homem pobre. D. Faça a escansão dos versos da primeira estrofe de Uma Viagem ao Céu, de Leandro Gomes de Barros, nomeando-os de acordo com a quantidade de sílabas poéticas. Classifique também as rimas, quanto à posição.
Uma vez eu era pobre, vivia sempre atrasado. Botei um negócio bom, porém vendi o fiado. Um dia até emprestei o livro do apurado. Bom, vamos lá. Escansão poética é quando a gente faz uma divisão dos versos mais ou menos por sílaba, não é bem por sílaba. Às vezes é por sílaba, às vezes não é, às vezes junta um pedaço de uma palavra com outra, porque é meio que pelo ritmo, né? Então eu fiz aqui a escansão, né? Então, por exemplo, eu vou explicar bem rapidamente, porque escansão é tipo, só a escansão em si seria tema para uma aula de uns 40 minutos, né? Então, assim, por exemplo, aqui vamos supor, sempre atrasado. Aqui, no caso, junta o E com o A, né? Porque na hora da gente falar, a gente fala meio que junto, né? E assim por diante. Então, assim, em alguns casos eu vou juntar algum som, em outros casos eu não vou juntar. E aí, conforme eu vou fazendo essa divisão, eu vou contando essas sílabas. Então, por exemplo, ó, vai contando aí comigo. Uma vez eu era pó. Ah, mas e o bre? Então, a gente conta sempre até a última sílaba forte do verso, né? Então, por exemplo, em pobre, qual é a sílaba mais forte? É o pó. Então, o pó é mais forte do que o bre. Então, eu não vou contar o bre. Se por acaso, porque eu falo pobre, eu não falo pobre. Se eu falasse pobre, aí eu contaria até o bre, porque o bre seria a sílaba mais forte. Como ele não é, como o pó é a mais forte, então se essa é a sílaba mais forte do verso, eu vou parar de contar nela. Então eu risco o bre, tipo, deixo pra lá, não conto, né? Então eu cheguei até aqui o pó e quando eu vou contando, eu vejo que tem 7. E aí fazendo isso em todo o trecho, eu vou ver que vai dar tudo 7, né? Por isso que chama de versos heptassílabos. Aí, quando eu vou observar como que são as rimas, eu vejo que, por exemplo, por que tem A, B, C, B, D, B aqui? Porque, ó, pobre termina com bre, então eu vou marcar com A, porque é o primeiro esqueminha que aparece aqui de rima. Aí, do é diferente de bre. Opa, então eu vou pôr uma letra nova, B. Aí, bom, A é diferente de bre e é diferente de do. Vou pôr outra letra, C. Fiado, do, A é igual a atrasado, é a mesma rima. Então eu vou repetir o B que eu coloquei aqui, eu vou pôr aqui de novo. Emprestei é diferente de todas que apareceram, então eu vou pôr D. E o do, que aparece aqui em apurado, ele vai ser igual a atrasado e fiado, que já apareceram com a letra B, então vai ser a letra B de novo. Então daí o meu esquema de rimas é ABC, BDB. E as rimas estão no segundo, no quarto e no sexto versos. Essa estrutura, pessoal, estrofes com 6 versos, todos heptassílabos e esquema de rimas com rimas na segunda, na quarta e no sexto versos, ele é muito comum no cordel. É bem comum mesmo, né? Você encontra bastante cordel nessa estrutura. 6 versos na estrofe, versos heptassílabos, ou seja, com as 7 sílabas poéticas, e com esquema de rimas que a rima está na segunda, no quarto e no sexto versos. É bem comum, então, de encontrar assim no cordel. Uma observação que eu queria falar sobre essa questão é o seguinte: a resposta que eu estou oferecendo aqui para vocês, ela não é igual à do caderno do professor. Então pode ter aí alguma diferença entre o que eu estou falando e de repente o que vai ser cobrado de vocês. Mas quando eu vejo que tem alguma coisa no caderno do professor que não está batendo, eu gosto de comentar. Então, assim, olhando a escansão que foi feita nos versos no caderno do professor, ela não está correta. Tem algumas coisas ali que não estão legais, sabe? E quando eu olhei, eu já vi e falei, nossa, então, tipo, eu não poderia passar aquilo para vocês. Se teve um errinho ali, não posso passar aquilo para vocês. Então, eu estou passando para vocês como eu faria, como eu acho que é, tá? E ressaltando aqui que não bate, então, com o que está ali no caderno do professor, tá joia? 3. Analise a capa do folheto no texto 2 e responda aos itens. A. O que a ilustração xilogravura representa? Descreva as impressões que a imagem lhe causou. Só mostrando aqui novamente, então, a xilogravura, né, na capa, a gente tem esse homem aqui, né, montando o animal, então, assim, mas é questão pessoal, né? Vocês têm que dizer aí qual é a impressão que vocês tiveram. B. Escolha outro nome para a obra de Leandro Gomes de Barros, considerando os elementos presentes na ilustração. Justifique sua escolha. Também é uma questão pessoal, né? Então, baseado na ilustração que vocês viram, vocês colocam um outro nome que vocês poderiam dar pro poema.
Atividade 2. Produção de texto e recital de poesias de cordel. Geralmente, o cordel é escrito em forma de sextilha, estrofes de 6 versos com versos de 7 sílabas poéticas. Então, aqui eu não vou ler tudo, tá? Mas ele vai recomendar que vocês façam em grupo um poema de cordel. É uma atividade mais procedimental para ser feita em sala de aula. Eu não sei como o professor vai adaptar, o professor de vocês agora vai adaptar isso nesse período de aulas online, né? Mas de uma maneira geral, o que vocês têm que fazer é uma poesia ali de cordel, né? Então tem que pensar nos temas que poderiam acontecer, né, nos folhetos, né? Então pode ter aí uma ironia, uma crítica social, pode falar de dificuldades aí do povo. Então pensem naqueles temas que eu já comentei também e escolham um tema que vocês gostariam de falar, né? Eles falavam bastante também da seca no Nordeste, etc. Aí também tem que ter verso, né? Porque é uma poesia, tem que ter rima, tem que ter a métrica e tem que ser organizado em estrofe. Então, assim, a minha sugestão é que vocês façam conforme esse que a gente viu, né? Então, estrofes com 6 versos e versos com 6 sílabas poéticas, né, que seriam os versos heptassílabos, e assim, é difícil de começo já fazer dessa maneira, né, já fazendo a escansão e tudo mais, tal, os versos heptassílabos, mas se vocês conseguirem colocar a rima, já fica bem legal, sabe, o número certo ali de versos, né, que seriam estrofes com 6 versos, e as rimas, já fica bem bacana, já dá um efeito bem bacana. Aí se conseguir colocar a métrica, melhor ainda, tá? Aí depois ele sugere aqui também, né, de fazer pesquisas sobre estilogravuras, gravar o poema no aparelho de celular. Então são todas coisas assim que vai depender da adaptação que o seu professor vai querer fazer nesse período. Bom, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se ele te ajudou, deixa o like para ajudar também o canal, compartilha com os seus amigos, se inscreva para ficar sempre ligado. É isso, até a próxima e tchau, tchau!